Olha só, pessoal, Abril Marrom é o mês de conscientização e prevenção contra a cegueira. É um mês que é muito importante para o calendário oftalmológico, porque a gente vai ter a oportunidade então de conversar com vocês das principais causas de cegueira. Eu vou assim abordar num primeiro momento alguns... Ei, Vetri, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu vou abordar assim algumas estatísticas que toda vez que a gente vem aqui para uma live de quarta-feira com vocês, tá? A gente sempre tem uma preocupação em atualizar a literatura para trazer informações com embasamentos científicos e atualizados, para que vocês fiquem conscientes e esclarecidos a respeito do que está acontecendo, pelo menos naquele campo da oftalmologia ou da medicina como um todo. Então, assim, tem algumas questões conceituais, não é complicado não, tá? Vocês sabem que a gente bate um papo legal na boa, mas que é importante a gente mencionar. Então, primeiro, Veto, obrigado. Tranquilo, Veto, obrigado pela sua presença. Ou Veto ou Neuza, né? Obrigado. Bonita, hein, Neuza? Você está de óculos de sol, né? Rosalina, minha amiga de todas as quartas-feiras à noite. Tudo bem com você, Rosa? Obrigado pela sua presença. Ó, pessoal, vocês vão se preparando que no próximo mês, mês de maio, a gente vai querer fazer assim um mix em termos de live. A gente vai fazer live ao vivo utilizando duas plataformas, o Instagram e o YouTube, tá bom? Vão se preparando para que quando vocês virem alguém que faz parte da nossa audiência, opa, Dr. Charles de quarta-feira também vai utilizar a plataforma YouTube. A gente está fazendo algumas experiências. Tudo bem, Rosa? Obrigado pela sua presença. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de deficiência visual. Existem alguns dados estatísticos que nos traz clareza a respeito do que é deficiência visual. Apesar de Abril ser o Abril Marrom, que é prevenção e conscientização contra a cegueira, mas existem assim outras condições que comprometem de maneira significativa a visão, que não é exatamente cegueira, mas que compromete a visão e compromete a qualidade de vida de uma pessoa. Então, primeiro, eu queria trazer algumas informações para vocês com relação à deficiência visual. Então, olha só, de acordo com não a décima, mas a 11ª, isso, ó, de acordo com a 11ª revisão da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, agora só óculos de sol, basta vir. Ei, que legal, hein, Neuza? Ó, Neuza, deixa eu aproveitar então, desculpa, gente, às vezes as estações confundem, né? Então tem gente que diz o seguinte, eu só uso um óculos porque meu grau está fraco, eu só uso óculos porque o grau está estético. Eu digo, olha, se você está com o grau dos olhos estabilizados e se você tem uma faixa etária de idade que dá para fazer a cirurgia refrativa, que consiste em a gente aplicar laser na córnea, faça. E depois da cirurgia, então você pode até usar um óculos estético, qualquer que seja ele, ou um óculos de sol. Daí ele está dizendo, doutor, faz cirurgia de catarata laser também? Também. Se a gente quiser, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Tanto é, Danilo, que a gente ao longo desse mês 4, a gente vai falar de umas principais causas de cegueira reversível no Brasil e no mundo, que é exatamente a catarata, tá bom? Agora só óculos de sol, basta viva a visão. É isso que eu falo, viu, Neuza? Então, se o indivíduo está numa fase da vida que o grau dele está estável e ele não tem mais interesse, top, viu, Danilo? E ele não tem interesse mais em usar óculos ou lente de contato, dá para fazer cirurgia. Olha como é que está a Neuza, pessoal. A Neuza está jovem, está enxergando super bem e agora só um óculos de sol. E quando o indivíduo já está com uma fase um pouquinho mais avançada, oi Fátima, boa noite, tudo bem? Uma opção interessante realmente é fazer a cirurgia que implanta uma lente dentro do olho para corrigir dois problemas. O cristalino, que ao longo do tempo vai perdendo a transparência e ficando opaco, a famosa catarata, e não tem outro tratamento a não ser cirúrgico. A gente remove cirurgicamente, então, o cristalino cataratoso, porque perdeu sua transparência, e a principal causa é o envelhecimento natural, tá bom? E aí a gente implanta uma lente artificial dentro do olho. E o legal é que essa lente ela tem dupla função. A primeira, ela vai substituir a função do cristalino cataratoso que foi removido e, ao mesmo tempo, a gente consegue, equilibrar o grau da vista do olho do paciente, de maneira que o grau final pode ficar tão baixinho. Quem sabe que o paciente às vezes nem precisa colocar óculos ou somente um óculos com grau muito fraco e muito esporadicamente. O que a gente quer no final das contas é sempre melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Vamos lá, porque senão eu não consigo falar para vocês sobre uma das principais causas de cegueira de hoje, tá? Então olha só, pessoal, de acordo com a 11ª revisão de classificação internacional dos problemas relacionados à saúde, quando a gente pensa então em capacidade de enxergar, a gente precisa categorizar o quanto o olho está deficiente.
Então, assim, tem uma condição que o indivíduo enxerga super bem, isso pode ser, geralmente isso é feito com os dois olhos abertos. Então a gente primeiro pede para o paciente enxergar, lembra que a gente coloca essas tabelinhas para vocês lerem? Essa aqui é uma tabelinha que tem uns números grandes e ó, do ladinho, isso aqui é como se a gente estivesse avaliando a capacidade que o indivíduo tem para enxergar de perto. E tem os seus valores correspondentes para a gente analisar o quanto o indivíduo está enxergando de longe. Então a gente pede para vocês sentarem na cadeirinha, fixarem o olhar na tabelinha que tem as letrinhas ou os números. Inicialmente a gente faz com os dois olhos abertos, mas em seguida ó, a gente tapa um olho e compara com o outro. Olá, jovem, boa noite. É Prevent Oftalmo. Opa, boa noite. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, tá bom? Então, os dois olhos abertos a gente pede para o indivíduo ir lendo e depois a gente tapa um olho e compara com o outro. Quanto menor a letra que o indivíduo consegue enxergar, melhor a capacidade de visão dele. Você concorda, né? Isso é uma questão lógica. Então, olha só, segundo a 11ª revisão de classificação dos problemas relacionados à saúde, tem indivíduos, então, que enxerga super bem, não tem deficiência visual, combinado? E aí a gente pode, então, classificar a deficiência visual inicialmente em leve, moderada e grave. E aí a gente consegue quantificar. Quando o indivíduo vê as letras intermediárias, ele tem deficiência leve. À medida que a gente vai aumentando o tamanho da letra, significa dizer que a deficiência visual do indivíduo é maior. Leve, moderada e grave. Aí tem uma condição, pessoal, que a gente chama de cegueira. Cegueira, por sua vez, ela também pode ser subdividida. Não é obrigatoriamente a total ausência de visão. Existe uma situação em que o indivíduo tem uma visão muito baixa, mas ele ainda consegue, por exemplo, enxergar um pouquinho de luz. Mas a quantidade de visão que ele tem é muito limitada, ele não consegue desempenhar as atividades normais. Ele precisa de acessórios e de recursos outros para conseguir se readequar. Oi, Isama. Boa noite. Obrigado pela sua presença, viu, Isama? Bem-vinda. Quem veio? Grace Ellen, é isso? Grace Ellen, deve ser isso. Nome legal, top. Então, é isso que a gente faz. Existem diferentes categorias de comprometimento visual. Desde o indivíduo que enxerga super bem, indivíduo que tem deficiências visuais leves, moderadas e graves. E cegueira, que tem diferentes categorias. Tem indivíduos que conseguem enxergar. Malheiras, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tem indivíduos que conseguem enxergar então um pouquinho de luz, mas a visão dele é muito ruim. E aí finalmente tem aquela cegueira que vocês estão acostumados a ouvir falar. São aqueles indivíduos, gente, que não enxergam nada. Conecto Oftalmo. E aí, jovem, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, viu? Bem-vindo à nossa live. Vocês entenderam então? O indivíduo enxerga bem. Diferentes níveis de deficiência visual, leve, moderada e grave. Carla, boa noite. Felipe, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. E finalmente cegueira, que não obrigatoriamente é só ausência de luz. Tudo bom, Carlos? Boa noite. Tem situações em que o indivíduo realmente tem a visão um pouquinho mais embaçada, só enxerga luz, por exemplo, e tem situações que o indivíduo não enxerga luz, tá bom? Olha só, quando a gente então fala em Abril Marrom, prevenção e conscientização contra a cegueira, a gente também precisa trazer algumas informações importantes para vocês. Lembra que eu tenho falado, turma, que eu sempre gosto de usar o olho ajuda bastante, tá bom? Então, só, o olho é uma bolinha, tá bom? O olho, sabe como é que é? Quem gosta de eletricidade, então é como se fosse um transdutor. Em resumo, o olho tem uma função fundamental. Ele pega as informações da luz proveniente do ambiente, que é uma onda eletromagnética. Então, a luz ela precisa atravessar todos os meios do olho. Quando a luz chega aqui, turma, na retina, a parte mais posterior do olho, ela se transforma em um impulso elétrico, que através do nervo do olho vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, todo esse trajeto da luz precisa estar livre e desimpedido. Do contrário, ao longo desse percurso, a luz pode perder um pouquinho o seu percurso. E aí ela não vai chegar com a intensidade necessária lá no fundo para que se transforme nesse impulso elétrico e vai para o cérebro. Vários problemas podem acometer o olho que impeça que esse percurso aconteça de maneira normal. Existe basicamente, vamos pensar assim, quando a gente pensa no olho, vamos pensar em 3 possibilidades, tá? Uma que a gente vai falar mais hoje, que são os problemas de grau. Vocês acreditam que é uma das principais causas de problema de deficiência visual importante, ou até mesmo de cegueira, não só no Brasil ou no mundo, é quando o olho tem o grau, mas o indivíduo acaba não tendo acesso à saúde ocular
ele não colocou aqui na frente do olho um óculos ou uma lente de contato que corrigisse o problema do grau das vistas a ponto daquele lógico, daquela sequência que a gente falou. Da luz chegar lá no fundo do olho e a gente enxergar bem, tá bom? Além disso, vamos pensar em outras duas categorias. Então, primeira categoria, problema de grau. Vamos pensar em outras duas categorias de doenças que pode acometer no olho. Vamos pensar aqui na parte da frente do olho e na parte de trás do olho, tá bom? Cada quarta-feira a gente vai dispensar uma atenção maior para a gente se aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas condições. Então vamos pensar nessa primeira parte do olho. O olho tem duas lentes mais importantes. A gente tem a córnea. A córnea a gente costuma geralmente utilizar muito um comparativo, é como se fosse o vidro do relógio. Vocês repararam que quando a gente vai enxergar, por exemplo, os ponteiros ou os números do relógio, precisa ter na frente alguma coisa que seja transparente. A gente só consegue ver o número ou os ponteiros porque na frente tem algo transparente. É o que acontece com o olho, tá bom? A córnea é como se fosse o vidro do relógio, só que ela precisa continuar transparente para que a luz consiga atravessá-la e chegar lá no fundo do olho, combinado? Qualquer condição que promova a perda da transparência da córnea pode ser uma causa de cegueira. Vai depender muito da localização. Quando essa perda de transparência acontece numa região mais periférica da córnea, não tem um comprometimento muito importante da visão, porque a gente usa principalmente a parte central, Burger, é isso? Castra Burger. Boa noite, bem-vindo, tá bom? Quando a região central da córnea é preservada na sua transparência, então isso vai permitir a passagem de luz e o indivíduo vai estar também com sua visão preservada. Agora, à medida que vai se perdendo a transparência da córnea, principalmente na região central, aí você pode ter uma privação visual. E quando a gente fala então nesse capítulo cegueira ocular, a principal causa são as doenças infecciosas. Um indivíduo pode nascer com um distúrbio no metabolismo que acaba evoluindo, por exemplo, com perda da transparência da região central. Enzo, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Mas a principal causa em termos de Brasil, sobretudo de mundo, é quando o indivíduo foi acometido de uma doença infecciosa, uma muito comum, a gente chama de tracoma. A gente vai falar sobre isso ao longo desse mês, tá bom? E o olho também tem uma segunda lente, que é o cristalino. O cristalino também, tanto a córnea como o cristalino, lembra que a função é fazer com que a luz chegue lá no fundo do olho. A principal causa de perda de transparência do cristalino é a catarata. E a principal causa da catarata é o envelhecimento natural do corpo, tá bom? É uma das causas mais importantes de cegueira ocular. A gente chama de cegueira reversível, porque hoje, com as técnicas modernas de cirurgia de catarata, a gente consegue resolver esse problema, tá bom? Então vamos pensar em três categorias. A primeira categoria são os problemas de grau, que a gente vai abordar um pouquinho mais. A segunda categoria são as doenças que acometem a parte da frente do olho, principalmente a córnea e o cristalino, fazendo com que essas duas lentes elas percam a sua transparência, impedindo então a passagem de luz. E vamos pensar em três causas mais importantes que acometem a parte de trás do olho. O glaucoma, que o indivíduo vai ficando com a visão basicamente tubular. O glaucoma é uma doença que se caracteriza por uma perda da visão da periferia em direção ao centro, de maneira que quando a doença está no estádio mais avançado, o indivíduo enxerga como se fosse um tubo. Oi Isa, boa noite, tudo bem? E sabe qual é assim, o detalhe dessa doença, gente? É uma doença traiçoeira. Como assim, doutor? Na maioria das vezes o indivíduo ele não sente nada nos estadios iniciais, por isso que ele não procura assistência oftalmológica. Mas o que eu tenho falado para vocês ao longo desses 2 anos e meio? A saúde da visão começa com prevenção. Porque quando a doença está no estágio muito avançado, em termos de glaucoma, quando a gente dá o diagnóstico e começa o tratamento, infelizmente a gente ainda não consegue recuperar o que se perdeu. A gente vai trabalhar para preservar o que restou. Então assim, glaucoma é uma importante causa de cegueira no mundo, só que no caso do glaucoma ainda é irreversível. A gente trabalha para preservar o que restou e não recuperar aquilo que se perdeu, tá bom? Tem uma outra doença muito importante que acomete a parte de trás do olho, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então a parte de trás do olho é formada sobretudo pela retina. A retina tem várias estruturas anatômicas. Oi Márcia! Oi Marcinha! Como é que vai? Tudo bem com você? Beijo, viu? Obrigado pela sua presença, viu Mar? Tem uma parte muito importante do fundo do olho que é a mácula, tá bom? E com o envelhecimento natural, lembra que eu vim falando para vocês, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco e a mácula vai perdendo
componentes importantes da sua estrutura anatômica. Consequentemente, a fisiologia também fica comprometida. Em resumo, fica com a visão também sem enxergar direito. E tem a retinopatia diabética, pessoal, que é uma doença também, assim, difícil, né? Porque ela está associada a um distúrbio do metabolismo do açúcar do sangue. Então, o açúcar, Oi, Jéssica, boa noite, tudo bem? Obrigado, viu, Jéssica, por sua presença. Então, o açúcar é como se fosse o combustível das nossas células. Assim como o combustível, a gasolina, a álcool, até mesmo a eletricidade está para um carro, a gente precisa da glicose. Só que a glicose tem um local específico para ela funcionar bem, dentro da célula, para promover o metabolismo. Se a glicose, então, ela sai do seu habitat natural, que é o interior da célula, e ela vai para os vasos. Tudo bem, Jéssica? E aí ela, então, pode causar algumas alterações que vão comprometer a parte de trás do olho. Então, assim, de uma maneira geral, a gente vai dividir as principais causas de cegueira ocular em 3 grandes grupos, tá bom? Primeiro grupo, que às vezes não é falado com tanta importância, são os problemas de grau, que a gente chama de erro refrativo, tá bom? São os problemas de grau que acometem não só a população brasileira, mas a população mundial como um todo. As doenças que acabam evoluindo com a perda de transparência das principais 2 lentes do olho, e as únicas, na verdade, né? Nós temos a córnea, principalmente as opacidades da córnea, secundárias às infecções, sobretudo o tracoma, e o cristalino, que perde a sua transparência. Tudo bom, Cris? Obrigado pela sua presença, tá bom? E o cristalino que perde a sua transparência e vai ficando opaco. E vamos pensar em 3 principais causas que acometem a parte de trás do olho. O glaucoma, que a visão vai ficando tubular, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética, que às vezes o paciente ele pode ter percepção como se ele estivesse vendo umas mosquinhas no campo visual. Deu para entender mais ou menos? Meu Deus, já se passaram 20 minutos, eu não falei nem a metade. Mas vamos lá. De tempos em tempos acontece o que a gente chama de Fórum Nacional de Saúde Ocular. Aconteceu um ano passado, mas a gente ainda não tem um documento pronto com todas as decisões tomadas durante esse fórum para a gente atualizar. Então a gente tem as informações do fórum anterior. A principal instituição representante da categoria da oftalmologia brasileira é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então eu vou dar algumas informações para vocês baseado no 6º Fórum Nacional de Saúde Ocular. Então, olha só, pessoal, aquilo que a gente acabou de falar para vocês. Então, a gente tem dados de 2015, tá? Quais são as principais causas de deficiência visual? A gente já falou para vocês. Problemas de grau é o primeiro. O que é que isso está querendo dizer? A gente precisa, por isso que eu estou aqui com vocês toda semana, não só nos canais, mas a gente tem feito lives, stories, reels, a gente tem utilizado de todos os recursos. Oi, Tânia, boa noite, tudo bem? De todos os recursos digitais possíveis, exatamente para levar uma mensagem, principalmente trabalhando na perspectiva da prevenção. E nesse caso, uma população muito afetada são as crianças. E o problema é que às vezes você tem um olho que está enxergando bem e o outro não está enxergando tão bem. Só que por falta de orientação, não tem o hábito de tapar e comparar, o olho ruim não se percebe que ele não funciona bem e vai tocando a vida. E de repente acontece alguma coisa com o olho bom, é que se dá conta que existe um ruim. Só que se o paciente, principalmente criança, vai procurar assistência oftalmológica também na fase um pouquinho mais avançada, depois dos 7, 8 anos de idade, é bem provável que a gente não recupere muito daquela visão que foi perdida no olho comprometido. Por isso que a gente tem falado para vocês, a saúde, a visão começa com a prevenção. Então, de acordo com o 6º Fórum Nacional de Saúde Ocular, oi, Mari, boa noite, bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença, tá bom? Nós temos, então, os problemas de grau, as opacidades de meio, principalmente da córnea e do cristalino, e as doenças degenerativas que acometem o fundo do olho, sobretudo glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Então, a gente vai conversando um pouquinho com cada um de vocês. Claro, né, gente, existe uma relação direta, por exemplo, entre os problemas de saúde ocular e as condições socioeconômicas e educacionais da população acometida. Oi, Vânia, boa noite, tudo bem com você? Obrigado por sua presença. Então, se o indivíduo ele tem acesso à informação de qualidade, se ele consegue ter acesso à saúde ocular sendo submetido a uma consulta oftalmológica, a chance dele ter um diagnóstico adequado e um tratamento correto, fazendo com que a gente interfira na história natural da doença, é muito grande. Mas nem sempre isso acontece. Então, infelizmente, a população menos abastada do ponto de vista econômico e com menos informação acaba sofrendo um pouquinho mais.
Mariene, boa noite, Mari. Como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, teve alguns dados aqui que assim, me chamaram a atenção, tá? Informações gerais. Isso é uma coisa que chama a atenção, que eu vou acabar repetindo todas as quartas-feiras, porque eu quero que a gente guarde essas informações. 90% dos casos de cegueira ocorrem nas áreas mais pobres do mundo, aquilo que a gente tinha falado previamente. Só que 60%, pessoal, das cegueiras elas seriam evitáveis se o indivíduo tivesse acesso à saúde ocular numa fase mais precoce da vida. 40% das cegueiras tem conotação genética, ou seja, o indivíduo realmente nasceu com uma predisposição, desse total, tá bom? 25% das cegueiras tem causa infecciosa. Então, olha só o que, é que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que, infelizmente, não têm condições econômicas, ou não têm acesso à informação, e tem alguma doença ocular que geralmente está associada a essas questões econômicas e de ordem educacional, e eles são acometidos das infecções que vão comprometer a visão como um todo. Mais de 20% das cegueiras já instaladas são recuperáveis, ou seja, existem notícias boas para a gente dar para vocês, tá bom? Deixa eu seguir um pouquinho aqui mais para frente. Cegueira no Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou correr um pouquinho mais para frente, porque a gente acaba assim, se a gente for então dividir a nossa população em dois grandes grupos, vamos pensar nas crianças e os nossos idosos, não é isso? As nossas crianças precisam passar em consulta oftalmológica, todo mundo na verdade tem que passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano para fazer a avaliação de rotina. Eu não preciso estar sentindo alguma coisa no olho para passar em consulta. Não, eu preciso trabalhar preventivamente para, se por acaso, durante esse processo de avaliação de rotina, foi identificado algum problema, a gente conseguir tratar o mais rápido possível e preservar a função do olho dos nossos pacientes. Vamos agora conversar um pouquinho mais sobre essas questões de grau, tá bom? Todo mundo pergunta, doutor, quando é que, assim, qual seria a data ideal para a primeira consulta de vida na oftalmologia? Gente, vocês sabem? Será se alguém sabe? Será se alguém poderia me dizer qual a idade que você acha que o indivíduo deveria passar na primeira consulta na vida dele? Será que vocês poderiam compartilhar e enviar uma mensagem aqui para mim? Eu queria dar algumas sugestões para você. Primeira, 5 anos de idade. Segunda, 10 anos de idade. Terceira, 15 anos de idade. Quarto, na maternidade. 5, 10, 15 ou na maternidade. Você tem 4 alternativas com 25% de chance, pelo menos de cara, de você acertar. A primeira consulta oftalmológica na vida de uma pessoa, ela deve acontecer antes mesmo desse indivíduo receber alta da maternidade. Quer seja um parto normal ou um parto cesáreo. Antes mesmo do indivíduo ser liberado para ir para casa, tem que fazer aquele teste. Vocês lembram do teste do maternidade? Isso, a Neuza respondeu. É isso aí, Neuza. Na maternidade, pessoal. Vocês se lembram que tem um teste que chama teste do olhinho vermelho, teste do reflexo vermelho? Então, o que acontece? Olha só. É um teste de triagem, tá bom? A única coisa que a gente faz é emitir uma luz. Então, a luz ela entra dentro do olho e ela vai refletir aquele vermelhão. O pessoal, inclusive, confunde às vezes com aquele reflexo do olho de gato. Vocês já passaram pela seguinte experiência? Você de repente está dirigindo, geralmente à noite. Ei, Kênia, boa noite para você. E você vê aquele reflexo vermelhão. É mais ou menos isso que acontece quando a gente vai fazer o teste do reflexo vermelho, que é um teste de triagem que deve acontecer lá na maternidade. Olha como tem lógica. Quando a gente emite a luz... Renan, boa noite, Renan. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Quando a gente então emite a luz vai interagir com os vasos, assim, uma sequência agora assim, simples, tá? Dentro do vaso tem o que, gente? Sangue. Que cor é sangue? Vermelho. Então, quando a gente emite a luz interage com o sangue que está dentro do vaso, então a resposta é aquele vermelhão. Isso significa dizer que a luz está conseguindo passar por toda a extensão do olho, atingindo o fundo do olho, emitindo aquele reflexo vermelho e não está tendo nenhum impedimento. Vocês acreditam que legal? E às vezes pode acontecer o contrário. Se por acaso você não se depara com esse reflexo vermelho, oi Adriana, boa noite, tudo bem? Se você não se depara então com esse reflexo vermelho, significa dizer que a luz não está tendo livre acesso à parte de trás do olho. Pode ser problemas na córnea,
no cristalino e pode ter problemas lá na retina. Aí, a partir de um exame tão simples, a gente já consegue pensar em possibilidades. Tudo bom, Andrei? Boa noite, obrigado pela sua presença, tá bom? Então, vamos pensar hoje no nosso caso, problemas de grau. Meu Deus do céu, gente, já se foram 28 minutos. Olha só, vamos falar agora um pouquinho de problemas de grau, tá bom? Lembra que eu falei para vocês no início que o olho é como se fosse uma bolinha? É um transdutor, tá? E aí, Michael, boa noite, bem-vindo. Então, a luz é gerada por uma fonte, a luz se propaga no ambiente, bate no objeto, reflete no olho. Então, a luz precisa fazer todo esse caminho, pessoal. Então, a primeira parte do olho que a luz interage é a córnea. A córnea, por sua vez, então, ela tem uma curvatura. Vocês concordam comigo? Ela tem uma curvatura vertical e tem uma curvatura horizontal. A diferença entre a curvatura vertical e horizontal é que a gente chama de astigmatismo. E geralmente o indivíduo consegue então enxergar os objetos de maneira distorcida se o astigmatismo dele for grande. Então, o primeiro contato da luz com o olho, na verdade, tem uma camada anterior que é a lágrima, mas para facilitar o entendimento a gente vai levar em consideração somente a córnea. Quando a luz interage com a córnea, ela vai sofrer influência então desse meio. Na dependência da diferença de curvatura vertical e horizontal, eu vou ter uma quantidade X de astigmatismo, tá bom? E em seguida, a gente vai levar também em consideração a curvatura do cristalino, que pode influenciar no grau, mas esse não é o fator mais importante. E por fim, a gente vai pensar no tamanho do olho. Então vamos pensar em duas possibilidades: curvatura da córnea e tamanho do olho. Nos olhos míopes, o olho é maior do que o normal. Então, olho grande. Ou seja, a luz vem, já bateu na córnea, dependendo da curvatura na córnea, ela pode sofrer mudança de trajeto dentro do olho. E às vezes a luz, então, ela não consegue chegar aqui no final porque ela para no meio do caminho. Por que isso acontece, pessoal? Porque o olho é grande. Então, se o olho é grande, a luz não consegue chegar na retina, ela fica no meio do caminho. O que acontece? O indivíduo não consegue enxergar de longe. Aí, na dependência da quantidade de miopia, o indivíduo pode ficar com a visão privada. E a luz não chega, então, no fundo do olho, não vai lá para o cérebro e a gente não enxerga. E vamos pensar agora o contrário, tá bom? No paciente hipermétrope. O paciente hipermétrope, por natureza, o olhinho dele é um pouco menor do que o normal. Então, digamos que o normal seria mais ou menos assim, sei lá, 23 milímetros aproximadamente. Então, o paciente míope, o olho dele é maior. E o paciente hipermétrope, o olho dele é menor. E a lógica para a gente raciocinar a luz é semelhante, só que é ao contrário. Então, no caso do olho grande, a luz não consegue chegar lá no final porque o olho é muito grande. E o indivíduo fica fazendo força para enxergar. E o contrário é o seguinte: quando o olho é pequeno, para facilitar o entendimento, a luz tende a passar direto sem dar uma paradinha aqui. Lembra que tem que ter um pit stop. O pit stop é a retina. A luz precisa da paradinha na retina para que ela se transforme em impulso elétrico e através do nervo do olho vai para o cérebro, tá bom? Só que aqui na frente todo mundo tem um sistema de músculo que ajuda a luz nessa paradinha aqui. Agora, claro que vai depender muito da quantidade do grau que está diretamente associado ao tamanho do olho. Então, assim, quanto maior o tamanho do olho é míope, quanto menor é hipermétrope. E quanto a córnea... Oi, Gi, boa noite, tudo bem? E quanto a córnea ela é mais curva no sentido do que no outro, astigmatismo. Os graus baixos, em geral, eles não interferem muito no caminho que a luz faz dentro do olho, de maneira que vai chegar lá no cérebro, o indivíduo vai conseguir enxergar bem, vai ter sua necessidade suprida. Mas à medida que o grau vai aumentando... E qual a principal causa do grau, pessoal? Genético. A principal causa ainda é genética. Existem alguns outros fatores, como por exemplo o uso de computador, a quantidade de exposição à luz ambiente, que pode ser fatores secundários que influenciam na velocidade de progressão do problema do grau. Mas a principal causa, que é sabidamente reconhecida pela ciência, é genética, tá bom? E assim, se o indivíduo então nasce com um grau fraco, se por acaso... É um pouco confuso, mas vou explicar para vocês. Se o indivíduo nasce com, por exemplo, miopia, a tendência da miopia é só ir aumentando ao longo. Tudo bom, Renatinha? Obrigado pela sua presença. A tendência da miopia, gente, é aumentando ao longo do tempo. Só que o paciente hipermetrópico é o contrário. Lembra? É o seguinte, eu sei que é um pouco confuso, mas vou explicar mais uma vez. Se o paciente tem um olho grande,
E à medida que ele vai crescendo, o olho também vai crescendo. Então a tendência da miopia é aumentar. E quanto maior a miopia e não for corrigido com o grau correto, o cérebro vai ficar sem receber essa informação e o indivíduo vai ficar com a vista embaçada. Agora pense o contrário, né? Imagina que o paciente tem um olho pequeno. Só que à medida que o indivíduo vai crescendo, vocês concordam comigo que o olho também vai aumentando de tamanho? Porque ele está em crescimento, só que o olho está crescendo em direção ao tamanho normal. Por isso que nos casos da hipermetropia, a tendência, num primeiro momento, o indivíduo nasce com uma hipermetropia maior. À medida que ele vai aumentando em estatura, o tamanho da miopia o olho vai aumentando em tamanho e o grau da hipermetropia vai diminuindo. Pode acontecer uma reversão, né? Como mais pode acontecer? Se por acaso esse olho continuar aumentando, aí vai prevalecer então a lógica de raciocínio do míope. Ou seja, o olho vai aumentando de tamanho, a luz não vai chegando no fundo do olho e o indivíduo vai ficando privado de enxergar. Então hoje eu queria que vocês guardassem essa informação. Uma das principais causas de cegueira reversível no mundo, em alusão a Abril Marrom, mês de conscientização e prevenção contra a cegueira, são os problemas de grau. Nós vamos destacar em especial 3 problemas de grau. Curvatura da córnea, quando a córnea é mais curva vertical e horizontal. Todo mundo, na verdade, pessoal, tem uma leve diferença da curvatura vertical e horizontal. Quando essa diferença é pequena, lembra, tá? Ela acaba não interferindo muito no caminho que a luz faz dentro do olho. Você acaba enxergando bem. Então, graus, por exemplo, 0,25, 0,50 de astigmatismo, gente, é tranquilo, não tem nenhum problema, não faz falta, nem precisa de passar grau, principalmente quando você é uma pessoa jovem. Agora vamos pensar em tamanho de olho. Se o indivíduo tem um olho grande, ou seja, a luz vem, não consegue chegar aqui espontaneamente no fundo do olho, ela para no meio do caminho, porque o olho é grande. Eu preciso colocar alguma coisa aqui na frente do olho do paciente para compensar esse tamanho grande. O que é que a gente faz? Quais são os tratamentos clínicos mais utilizados? Óculos e lente de contato. E vamos pensar no paciente hipermétrope, tá bom? É aquele paciente que, por natureza, o olho dele é pequeno. Então, para facilitar o entendimento, a luz tende a passar direto, sem dar uma paradinha na retina. A gente também precisa colocar alguma coisa aqui na frente para compensar esse tamanho diminuído do olho. E lembrando que a principal causa ainda é genética. Quando o paciente tem um grau de miopia prevalente desde o início, a tendência é que o grau vá aumentando ao longo do tempo, porque o indivíduo está crescendo. O que acontece com o grau? O grau aumenta também. No paciente hipermetrópico é o contrário, ele tem um olho pequeno por natureza, mas à medida que ele vai crescendo, o olhinho também vai aumentando em direção ao tamanho normal do olho. Mas se por acaso ele quebra essa barreira de normalidade, ele passa a ser míope. E dependendo da quantidade de grau que esse indivíduo tem, então, ó, mesmo raciocínio, a luz não vai chegar lá no fundo do olho, não vai chegar o suficiente lá no cérebro para o indivíduo enxergar bem. Meu Deus do céu, 20h36, gente, eu preciso acelerar o processo para a gente terminar esse problema de grau. E aí o que é que a gente tem que fazer? Então as pessoas podem nascer com grau desde cedo, com grau parecido nos dois olhos, que é o que é mais comum, por exemplo, miopia com miopia, pode ter um pouquinho de astigmatismo, tudo bom? Hipermetropia com hipermetropia, um pouquinho de astigmatismo. Não é comum eu ter um olho míope e um olho hipermétrope. Pode acontecer, mas não é comum. Ei, espaço óptico, boa noite, amigo, tudo bem? Obrigado pela sua presença. O normal, então, é se o indivíduo tem grau de hipermetropia no olho, também tem no outro. Mas tem um detalhe. Apesar do tipo de grau ser frequente nos dois olhos, nem sempre a quantidade de grau é frequente nos dois olhos. Então, digamos que o indivíduo nasceu com um pouquinho de hipermetropia no olho, sei lá, 1 grau. Só que no outro ele nasceu com 4, 5. Não é tão raro. Pode acontecer. Aí o que é que a gente percebe em termos práticos? O indivíduo vai crescendo, o olho que é mais próximo do normal, ele meio que dá conta do recado para a atividade do dia a dia. Só que aquele outro que tem um grau muito forte que não foi corrigido, ele não está enviando as informações para o cérebro, é o tal do olho preguiçoso. Você já ouviu falar nisso, o tal do olho preguiçoso? É muito comum o paciente chegar no consultório, olha doutor, gente, eu já tive várias dessas experiências, tá? Eu já tive pacientes assim, deixa eu tomar um pouquinho de água.
Doutor, olha, eu não sei nem porque eu tô aqui. Eu digo, não, como é que vai? Tudo bem e tal. Eu nunca senti nada nas minhas vistas. Eu fui fazer meu exame de CNH. Aí naquela ocasião, o médico pediu para eu tapar o olho. Doutor, eu li tudo. Mas quando ele pediu para tapar o outro, eu até me assustei. Olha só que interessante, pessoal. Esse indivíduo provavelmente já nasceu com um problema de grau de um olho em relação ao outro. Mas o olho bom até então estava dando conta do recado e nunca aconteceu algum problema com o olho bom, tipo, sei lá, caiu um corpo estranho. Caiu alguma coisa no olho bom, que o indivíduo faz isso, aí ele percebe que o outro não é tão bom. Isso também pode acontecer. Então o indivíduo vai procurar assistência oftalmológica quando acontece alguma coisa com o olho bom, que ele precisa levar a mão e de repente, ó, o ruim fica exposto às condições ambientais e ele diz, nossa, mas que estranho, eu nunca senti nada, nasceu com o problema de um olho diferente do outro. E não foi orientado, não procurou assistência médica. E qual é a questão? Quando o indivíduo vai fazer CNH, pessoal, claro que parte um pouco de luz deve ter passado ao longo do seu trajeto até chegar no cérebro, e o indivíduo ele pode desenvolver um pouco de visão, mas nunca a totalidade da visão. E aí quando a gente pede para o indivíduo enxergar aquelas letrinhas pequenas, ele diz, doutor, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo enxergar. Com esse aqui eu consigo, mas com o outro eu não consigo ver a metade das letras. E sabe qual é o grande desafio desses casos? A gente não sabe como reverter essa situação. Então, esse olho que tinha problema de grau, que não foi identificado numa fase precoce importante. Sabe qual é a fase precoce, gente? Oi, Henrique, boa noite, tudo bem, amigo? 7, 8 anos de idade. Então, se você é pai, tio, avô, que tem filho, tem sobrinho, tem netos, principalmente aqueles menores, pelo menos uma vez por ano, gente, tem que passar em consulta oftalmológica com médico oftalmologista, tá bom? Lembra que eu falei para vocês quando é que é a primeira consulta oftalmológica na maternidade? A segunda, o ideal seria com 6 meses. A terceira com 1 ano, porque essa primeira consulta na maternidade é mais um exame de triagem, ajuda bastante. É só para a gente saber se a luz está passando ou não, significa dizer que ela não está tendo nenhum impedimento, está chegando no fundo do olho, olha, provavelmente está tudo bem. Mas a gente consegue fazer um exame mais aprofundado. E com 6 meses seria interessante voltar os pais juntamente com o filho para fazer uma segunda avaliação. E depois fazer uma terceira com 1 ano de idade. E aí uma vez por ano. Mas se acontecer alguma coisa, a qualquer momento. Então olha só, doutor, então meu filho nasceu com grau e agora o que eu tenho que fazer? Se você teve a chance de ter acesso a um médico que fez uma avaliação detalhada, identificou o problema, gente, tem que prescrever óculos. Mas doutor, se for criança, tem que prescrever? Tem. Recém-nascido, se for bebê, 6 meses de idade, tem que prescrever. Se a gente não prescrever o grau... Oi, Lau, boa noite, tudo bem? Se a gente não prescrever o grau, o que acontece? A luz não chega no fundo do olho, não vai para o cérebro. O indivíduo vai ficar privado. E aí a gente tem que acompanhar de perto, porque esse grau muda para cima, para baixo, até que a gente consegue encontrar... Ei, Fernando, boa noite, tudo bem? Uma certa estabilidade, tá? Então, o que é que eu queria que vocês guardassem de informação? Abril marrom, mês de conscientização, meu Deus do céu, 2041. Abril marrom, mês de conscientização e prevenção contra a cegueira. A gente já informou para vocês alguns dados estatísticos. A gente já dividiu a cegueira em 3 grandes grupos. Os problemas de grau que a gente está falando, a perda de transparência da parte da frente do olho. Olha só, o Fernando está dizendo aqui, doutor, tenho alta miopia. A gente divide o grau em 3 grandes grupos, tá? De 0 a 3, no caso de miopia, de 0 a 3 a gente considera baixo. De 3 a 6, intermediário. E acima de 6 a gente considera grau alto. Se o indivíduo tem grau alto e desde sempre foi detectado esse grau alto e foi corrigido corretamente, significa dizer que ele vai ter uma visão muito próxima do normal. Agora, se ele tem um grau alto, isso também acontece, tá? É muito frequente, pessoal. A gente às vezes recebe criança no consultório. Olha, doutor, vim trazer meu filho que está com 6 anos de idade. Ele nunca sentiu nada, mas a professora comentou que ele estava fazendo esforço para enxergar de longe. Ou a gente percebeu que quando ele estava em casa, ele tinha necessidade de se aproximar, por exemplo, da tela, da TV, na sala, tal, coisa do tipo. Aí vai fazer o exame de rotina, a gente percebe que o indivíduo não tem 1, nem 2, nem 3 graus, não. Às vezes tem até mais. E aí quando a gente coloca
tenho alta miopia, mas meu grau tá ruim, tá embaçado. Ou, Fernanda, a gente precisa te examinar. Ou eu, ou qualquer outro colega médico, para fazer uma atualização, para ver o que está acontecendo. Para ver se não é somente questão de grau, tá bom? Então, essa criança, quando vem, quando a gente coloca os óculos, a gente já percebe uma melhora significativa, gente, da qualidade de vida dessas pessoas. E é interessante isso, porque quando você tem um problema de graus, erros refrativos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, geralmente os graus maiores, tá bom? Que causa mais essa privação cerebral, é que pode levar a uma possível cegueira, tá bom? Os graus menores, principalmente hipermetropia e astigmatismo, não costuma causar muitos problemas, não. A miopia, à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando, ela vai privando, então, a chegada de informação lá no fundo do olho, lá do cérebro, e o indivíduo, então, pode ficar com algumas sequelas definitivas. Mas essas crianças, quando ela vem numa fase mais avançada da vida, sei lá, 7, estava com 8,5, me passou 11,75 esquerdo. Fernando, a gente teria que conversar um pouquinho mais a respeito. O Fernando está compartilhando a dor dele, pessoal. O Fernando é um alto míope. Olha só, ele está falando para mim que ele tinha 8,5 graus e foi passado 11,75. E no esquerdo tinha estava com 8,5, me passou 75 e esquerdo 9,5. É muita miopia, na verdade, tá bom? Lembra que acima de 6 a gente considera alta miopia. Oi, Joelma, boa noite. Fernando, uma pergunta. Você lembra-se quando você passou na última consulta oftalmológica, o colega pingou aquelas gotinhas de colírio? As gotinhas de colírio sempre tem que ser pingadas, pessoal, por dupla função, tá bom? Primeiro, a gente tem que relaxar essa musculatura aqui do olho, ó, que ela interfere no grau final das vistas. Porque quando a gente não relaxa a musculatura, a gente acaba tendendo a não encontrar o grau real. Oi, Fê Braga, tudo bem, amigo? Boa noite. E a gente também precisa dilatar para examinar o fundo de olho. Então, por exemplo, aí é uma coisa um pouco mais técnica. Se você é míope e você não pinga gotinha de colírio nos exames de rotina, a tendência é você sair do consultório médico com a prescrição de um grau acima do que você precisa. Porque o músculo do olho não foi adequadamente relaxado para a gente encontrar o grau real do olho. E o hipermétrope, ao contrário, essas são questões mais técnicas que não cabem a vocês, tá? Então, se o paciente hipermétrope passa em consulta, a tendência... É Mico, né? Boa noite, Mico. Como é que vai, amigo? Tudo bom? Obrigado pela sua presença. Quando o paciente é hipermétrope, se a gente não levar em consideração algumas técnicas nos exames... Então, o Fernando está falando, pessoal, que infelizmente, por alguma razão, não foi pingado colírio no olho dele. Então, acho que vale a pena reavaliar, viu, Fernando? A gente precisa pingar as gotinhas de colírio para encontrar o grau real. Se faz o exame de grau sem dilatação, o que acontece? O paciente míope tem uma tendência a sair com mais grau do que ele precisa. E o hipermétrope, pessoal, é o contrário. Ele tem uma tendência a sair com menos grau do que ele precisa. Dá importância realmente de passar em consulta oftalmológica. Voltando novamente, pessoal, para aquelas... tem uma pessoa aqui que se manifestou, não pegou o colírio. Voltando novamente para aquela questão da criança, então se a criança chega na consulta oftalmológica pela primeira vez, 7, 8 anos de idade, e a gente encontra grau, tem situações que o cérebro consegue se adaptar, ele recebe essas informações e aí ele consegue desenvolver bastante a visão. Tem outras pessoas que não. Tem outras crianças que a gente coloca o grau correto nos olhos e diz, doutor, eu estou enxergando muito bem com um olho, mas com o outro eu não estou conseguindo. E aí vocês repararam que tem aquele tratamento do tampão? Por que a gente faz o tampão? Vamos dizer essa situação, tá? Um olho é bem diferente do outro. Ó, você pai, mãe, tio, avô, presta atenção, essa informação é importante. Vamos dar um exemplo. O indivíduo nasceu e aí ao longo do tempo percebeu que ele tinha 5 graus nas vistas e não tinha só 2. O olho que tinha mais grau evitava que mais informação chegasse no cérebro. E o que tinha menos grau permitia que mais informação chegasse no cérebro. Só que ele chega numa fase no consultório que a diferença de um olho em relação ao outro é grande. O que é que a gente faz, pessoal? Então a gente tenta enganar o cérebro, vamos colocar dessa forma. A gente tapa olho bom. Aí o cérebro vai dizer, vê se tem lógica que eu estou falando para você. O cérebro vai dizer, meu Deus do céu, que olho ruim, mas eu não tenho outro, eu tenho que desenvolver esse. O que é que a gente faz? A gente coloca o grau correto e tapa o olho bom. Para estimular essa luz chegar lá no cérebro, para o cérebro desenvolver a visão. E quanto mais rápido a gente faz essa abordagem, maior a chance de desenvolver a visão total do paciente. No caso, a gente está falando de paciente pediátrico,
porque a gente está explorando aqui a questão dos erros refrativos. Oi, Dani, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu estou falando disso, da importância então de fazer o tampão. Mas não basta só fazer o tampão não, tá bom? A gente tem que colocar o grau correto, tapar o olho bom, e aí ó, com o olho que está ruim, a gente põe o grau, e a luz então vai bater na lente dos óculos, vai para o olho, vai para o cérebro. Quem sabe a gente consegue então recuperar o máximo possível dessa visão. Ele suspeitou de ceratocone. É possível, viu, Fernando? Existe essa possibilidade. Então seria interessante, Fernando, fazer um exame de imagem. Então, ceratocone, lembra que a gente está falando sobre os erros refrativos, não é isso? Então, ceratocone, essa parte do olho chamada córnea, ela sofre uma mudança na sua estrutura. Ela fica pontuda, barriguda e afinada. Isso gera um astigmatismo regular. Isso geralmente, o Fernando, é mais comum... Ei, Peixoto, boa noite, como é que vai? Tudo bem, Nilza? É mais comum, Fernando, quando o paciente é mais... Eu não sei qual a tua idade. Fala aqui para mim a tua idade, por gentileza. Então, se o paciente é adolescente, 15, 16 anos de idade, por causa também de hormônio, ele tem um estirão. E também a doença do ceratocone, essa deformidade da córnea, 32. Olha só, Fernando, 32 anos de idade é uma tendência ao ceratocone já não mais progredir. Pode acontecer. O que a gente sabe é que na fase da adolescência, e aí, acho que é Dil, não é isso? Rodil. Boa noite, jovem. Obrigado pela sua presença. A Nilza, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, viu, Nilza? E você, como é que vai? Olha só, Fernando, com 32 anos de idade, não é comum o ceratocone progredir. Ou se ele progredir, ele costuma fazer numa velocidade menor. Não é tão rápido. Por isso que tem alguns tratamentos, entre eles tem um que a gente chama de crosslink. Por que a córnea fica pontuda, barriguda e afinada? Então a córnea, ela tem várias estruturas que precisa mantê-la nessa disposição natural dela. E tem uma coisa que a gente chama de fibras de colágeno, tá bom? A colágeno é como se fosse uma proteína. E as fibras de colágeno, elas estão ligadas entre si por ligações covalentes, são ligações químicas. Só que essas ligações, elas são frágeis no paciente com ceratocone. Mas fiz a tomografia, disse que não está, mas precisa fazer exames... olha só, você fez a topografia, né? Então, a topografia, olha só, tem um pouquinho de diferença, viu, Fernando? A topografia, ela examina mais a frente da córnea. E a tomografia, a parte da frente, a espessura e a parte de trás. Dá para fazer a topografia fácil, mas faça também a tomografia. Agora, se você não tem nenhum sinal clínico de ceratocone na topografia e na tomografia, difícil a gente imaginar que a doença está progredindo e sai de 8,5 para 11,50, agora com 32 anos de idade, pode. Mas não é comum, tá, Fernando? Sugestão, realmente agendar uma consulta, fazer os exames, pedir uma segunda opinião, tá bom? Ou você pode até voltar com o seu médico de orelha. Doutor, fiquei com algumas dúvidas. Eu li um pouco a respeito, participei de uma live, eu queria esclarecer algumas dúvidas com o senhor. O que o senhor acha? Será se realmente é ceratocone ou não? A doença está progredindo ou não? Nessa fase da vida não é muito comum não, tá? Então, olha só, pessoal, 8h51 a gente precisa caminhar para os finalmente. Deixa eu ver quem está aqui que está pedindo espaço. Uma criança de 3 anos de idade, primeira consulta, míope de 6,5. Posso usar lentes que reduzem? Olha só, o espaço óptico está fazendo uma pergunta aqui. Criança com 3 anos de idade, primeira consulta de miopia de 6,5 graus. Posso usar lentes que reduzem? Na minha opinião, a lente por si só, espaço, ela não tem capacidade de reduzir o grau. Ela tem capacidade de corrigir o grau. Se o grau é 6,5, tem que prescrever 6,5. Porque se você prescreve menos, lembra o mesmo raciocínio, tá bom? Se o grau é de 6,5, eu preciso colocar os 6,5 graus aqui na lente para que a luz chegue aqui. Se eu coloco um grau diferente daquilo que o paciente precisa, a luz não vai chegar no seu destino e não vai fazer o efeito que precisa desenvolver a visão. Você entendeu? Se é 6,5, 6,5. Se é 4, se é 4. Se é 3, se é 3. No caso da miopia, é assim que a gente faz, tá bom? Olha só, aqui eu tenho um jovem perguntando, doutor, eu tenho um caso parecido, ceratocone, fiz os exames e não estou apto para refrativa. Tem algum outro caminho? Eu acho que é o Gil, né? É Luigi. Esse jovem aqui, olha só. Voltando então, ceratocone, interessante isso. Oi, André, boa noite, tudo bem com você? Obrigado, viu?
A gente agora está falando um pouquinho de ceratocone, que também é uma causa de erro refrativo, mas ele geralmente se manifesta a partir da adolescência, né? Comum antes de 10, 12 anos de idade, geralmente é daí para frente, tá bom? Então existe uma doença de causa genética de natureza provavelmente inflamatória. Existe uma discussão na literatura se é inflamatória ou não, em que essa parte do olho, gente, vai perdendo as suas características anatômicas. Ela vai ficando pontuda, barriguda e afinada. E isso altera, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Imagina que essa estrutura está alterada no seu formato. Então a luz, por sua vez, não vai conseguir fazer seu caminho normal sem que a gente coloque alguma coisa aqui na frente que corrija essa deformidade. A cirurgia refrativa tradicional, quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente está pensando em dois grandes grupos. A mais comum, 90% dos casos, diz respeito a gente aplicar laser na córnea para corrigir o grau, tá bom? E o outro caso, acho que 10% aproximadamente, são situações em que a córnea ou é muito fina ou é deformada e o grau é muito grande, não dá para aplicar laser na córnea, a gente precisa implantar uma lente dentro do olho. Basicamente em dois lugares, atrás da córnea, ela fica presa aqui na íris ou atrás da íris. São essas lentes que a gente faz, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, a gente tem que confirmar se você tem ceratocone ou não. Se tiver ceratocone, não é aconselhável fazer cirurgia. Apesar de ter alguns artigos na literatura que falam a respeito de algumas tentativas de se realizar a cirurgia de correção de grau, mais uma outra cirurgia para diminuir essa velocidade de progressão nos casos do ceratocone, ou suspeito ceratocone ou ceratocone. Mas existe muita discórdia com relação a essa opinião. A tendência, em geral, é não aplicar laser na córnea quando o paciente é portador de ceratocone. Deu para entender isso? Qual o grau máximo de miopia que você já viu, doutor? Aqui eu já vi. Eu sempre lembro de um paciente meu. Vou citar o nome dele aqui, tá bom? Ele é querido, eu já disse. Doutor, se o senhor quiser, pode citar. Paciente Cosme. 28 graus de miopia. Vocês acreditam nisso? Muito grau, né? Ele tinha um fundo de garrafa. Não, Cosme, vamos usar a lente de contato. Ah, doutor, já estou tão acostumado. A lente de contato, assim, tem que ter aqueles cuidados com relação à higiene. Eu tenho dificuldade que eu faço um trabalho braçal. Imagina se acontecer alguma coisa e tal. Meu grau máximo que eu já vi, 28 graus. Só que ele tinha outras alterações. A gente chama isso de miopia patológica. Não é comum 28 graus de miopia. Mas quando você me falou, eu lembrei que o máximo que eu já encontrei foi isso. E aí a gente continuou tratando um paciente com óculos. Às vezes ele queria usar lente de contato, na maioria das vezes não. E sempre examinar o fundo de olho, porque em geral essas altas miopias, elas vêm com alterações estruturais também na parte de trás do olho. Existem certas fragilidades que a gente precisa conter, isso a gente faz com laser no fundo do olho. Então esse laser de contenção de fundo do olho é diferente de laser da córnea. E no caso do Cosme, que tinha 28 graus de miopia, a gente não aplica laser na córnea, tá bom, gente? Não aplica. E a gente não faz também aquelas cirurgias de implante de lente. Pode até se pensar na possibilidade de implantar aqui na frente. Aqui atrás existe uma discussão ou não, porque pode alterar um pouco a anatomia de uma gelatina que tem dentro do olho. E isso pode favorecer a possível descolamento de retina. Então esses pacientes automíopes a gente precisa acompanhar de perto. Deixa eu ver aqui, ó, precisamos caminhar para o final. Olha que coisa boa, né? Se vocês estão perguntando, significa dizer que a live está super boa. Deixa eu ver aqui, ó, uma criança de 3 anos, são as lentes Stellest da S-Log que desaceleram a progressão. O espaço óptico, existe uma discussão do ponto de vista científico se realmente ela desacelera ou não. Existem muitas interrogações a respeito disso. Existem alguns grupos que acreditam que existe essa possibilidade. Existem outros grupos que não. Eu acredito que ainda não existe robustez científica suficiente para dizer que uma vez a gente colocando a lente de óculos aqui na frente, claro que ela vai interferir na forma como a luz entra dentro do olho, e isso vai diminuir a velocidade de progressão. É uma interrogação. Existe ainda muita discussão, principalmente no meio acadêmico, se de fato consegue fazer isso ou não, tá bom? Gente, olha só, eu preciso encerrar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que gostaria, nenhuma solicitação ainda, deixa eu ver se tem alguém aqui que gostaria, olha só. A Neuza está aqui, a Massinha está aqui ainda com a gente, a Adriana, Peixoto, tal, tem um monte de gente. Tal. Será assim? Ô Neuza, eu vou te chamar, Neuza, que eu queria que você só compartilhasse rapidamente a tua experiência, como foi tua cirurgia, como é que você está se sentindo agora, tá bom? É um bate-papo bem rápido, eu só queria que você compartilhasse um pouquinho a tua experiência. Eu vou te convidar, tá, Neuza?
E não precisa ficar nervosa, é bem tranquilo, tá? Para a gente bater um papo rapidinho nesses 3 minutinhos que restam da nossa live, para a gente encerrar então assim, Abril Marrom, mês de conscientização e prevenção contra a cegueira, pensando em 3 grandes grupos de causas de cegueira. Os grupos que dizem respeito a problemas de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo, principalmente graus altos. Os graus baixos não costumam levar à cegueira, não. Nenhuma decisão importante. Ei, Ai, Neuza, tudo bem? eu estou bem, graças a Deus. E você, como é que Bem, vai? Parabéns para você, Neuza, corajosa. Você aceitou o convite. Eu vou lá bater um papo com o Dr. Charles e falar como foi tua experiência. Neuza, você está falando de São tô Paulo? falando de São Paulo, doutor. Região Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu tô na Bela Vista. Ah, você está aqui do ladinho. Eu estou aqui na Avenida Isso, Paulista. isso, do ladinho do senhor. Me lembra qual foi o tipo de cirurgia que você fez nos olhos, Neuza? Tinha um pouco de catarata, né? Aí o doutor, como é que fala? O doutor corrigiu as duas vistas, né? Fez a refrativa, né? Que chama, né? Deixa uma outra pergunta indiscreta, Neuza. Desculpa, qual a tua idade? 66 anos. Ah, perfeito, excelente. Então, deixa eu te ajudar, Neuza. Olha só. Então, dentro do olho, lembra que eu falei para você que tem 2 lentes, a lente da frente, a córnea, Lembro. e a lente de trás, o cristalino. É Certo, muito comum, Neuza, por volta dos 60 anos de idade, o cristalino perder a transparência e ficar assim, ó, opaco. entendi. Isso é a catarata. Então, a luz, ó, pessoal, ela não consegue chegar lá no fundo do olho. O que é que a gente faz hoje a partir de 60 anos de idade? A gente remove cirurgicamente a catarata e a gente implanta uma lente dentro do olho. Essa lente tem dupla função. Ela vai compensar o grau da lente que foi removida e ela vai me ajudar a enxergar bem. Neuza, que legal. Faz quanto tempo a cirurgia? Já fez 2 anos. 2 Estou anos, né, Neuza. E como é que você está se sentindo? operada. Eu enxergo tudo para perto, para longe, perfeito, lateral. Eu coloquei uma lente, o senhor colocou uma lente ótima em mim. Eu estou muito feliz, me deu qualidade de vida. Neuza, você acabou de tocar no ponto fundamental. Hoje, gente, qual a função de qualquer profissional? Falando agora em médico oftalmologista, é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá bom? Todo mundo vai ser acometido por algum problema no olho. A gente identifica o problema e vai apontar a solução. A gente vai falar sobre catarata, viu, Neuza, ao longo desse mês de abril. Tá? A catarata é uma das principais causas de cegueira reversível no mundo. Mas, Neuza, tem muita gente que diz, ai, doutor, não vou fazer a cirurgia, não, estou com tanto medo. Será se meu olho vai mudar de cor? Será se eu vou ficar cego? Será se isso vai impedir? Neuza, você reparou que tem muita gente que diz, ai, não vou fazer minha cirurgia porque eu já vi fulano, Beltrano, Ciclano dizendo que aconteceu isso comigo, o meu olho ficou cego, o meu olho mudou a cor, o meu olho ficou... Não vou fazer... Neuza, fala pra gente como foi tua cirurgia. Minha cirurgia muito tranquila. Eu internei de manhã, né? Fui muito bem atendida pela equipe do Dr. Charles. A equipe ia na sala comigo toda hora, me passando tranquilidade. E fui pro laser. Ele me passou uma tranquilidade. Ele falou: vai demorar quase nada, você nem vai sentir. Realmente não senti. Fui para o centro cirúrgico, fui anestesiada, assim, foi muito rápido. Acordei já na sala de recuperação. Em 15 dias estava voltando para fazer a segunda vista. E Perfeito. Quanto tempo de um olho para o outro, Neuza? quanto foi? Não, um olho demorou quanto tempo para o outro para fazer a cirurgia? 15 dias. 15 dias, pronto. Geralmente tem pelo menos uma semaninha, mas em média 2 semaninhas a gente já faz a cirurgia e fica tudo bem. O doutor realmente não tinha data antes, tá? Tá. Deu 15 dias, deu certinho, fui fazer. E quando eu operei a primeira, que eu vim com um tampão em casa, aí eu deitei. Aí daqui a pouco começou a escurecer, tal, liguei a televisão e mesmo com aquele tampão eu estava vendo, eu estava lendo. Eu falei, não é possível, gente, eu não estou enxergando. Isso não deve ser verdadeiro. Mas eu já... O tampão está aqui, viu, pessoal? Que a gente coloca só para proteger, tá bom? Aí, ó.
Aí, às vezes o indivíduo não enxerga bem, né? Porque a vista tá ruim, não. É só por causa do tampão para proteger, só isso, tá? É isso, é um tampão desse jeito mesmo. Aí vim para casa, aí quando eu liguei a televisão, que eu comecei a ler, eu falei, não, gente, eu não tô acreditando, eu já tô lendo. Então eu já voltei lendo, doutor, já voltei enxergando. Foi uma maravilha. Hoje mesmo eu fui no meu dermatologista e ele usa óculos e nós estávamos falando sobre o assunto. Ele já está seguindo o senhor. É o doutor Juan Hanashi. E ele tem consultório ali na 13 de maio e ele vai querer, ele e a esposa dele, fazer cirurgia com o senhor. Ô, Neuza, muito obrigado. Ô, Juan, fica aí o convite. Neuza, muitíssimo obrigado por sua coragem, seu testemunho. Gente, eu diria assim, só, Neuza, a cirurgia de catarata, ela não é simples, tá? Ela é muito complexa, mas ela é segura, rápida, eficaz, bem feita, sem pressa, mais ou menos 20 minutinhos. Ainda a tendência hoje é a gente fazer um olho por vez. Geralmente, entre 1 a 2 semaninhas, a gente faz outro olho. A cirurgia é feita com anestesia tópica, sedação. Sabe o que é que acontece muito frequentemente, Neuza? Quando termina a cirurgia, o paciente abre o olho e diz, doutor, vai começar a cirurgia? Não, já terminou. Mas, doutor, eu não senti nada. Não sente porque você está sob sedação. Sedação é aquele soninho que você recebe quando vai fazer, por exemplo, uma endoscopia. É só você ficar bem relaxado e tranquilo. Neuza, eu estou muito feliz por você. Só queria te lembrar uma coisa, que eu quero que você não se assuste, tá bom? Então, quando a gente implanta a lente dentro do olho, essa lente é uma lente artificial. E as células de defesa identificam a lente como se fosse um corpo estranho. Então, é provável que ao longo do tempo você perceba um discreto embaçamento e a gente vai ter que fazer uma pequena limpeza com laser. Mas é assim, é como se fosse um procedimento ambulatorial. No aparelhinho, você senta, a gente já faz a limpezinha e acabou. Já faz os 2 olhos e acabou. Outra coisa, o pessoal fala, ai, doutor, a gente tem que fazer mais do que uma cirurgia. Não, é uma cirurgia só. A única coisa que precisa fazer é a limpezinha da lente depois da cirurgia. Tá bom, Neuza? Eu vou procurar o doutor. E, pessoal, vocês que estão assistindo, eu vou falar de coração para vocês. Procurem o profissional certo, que para mim foi o doutor Charles. Neuza, muitíssimo obrigado. Procurado. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Um grande abraço, tá bom? Neuza, beijão para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua coragem. Audiência, eu gostaria de dizer para vocês muito obrigado por vocês estarem comigo e com a Neuza até agora. Olha só, ao longo desse mês de abril, a gente vai continuar com Abril Marrom, mês de prevenção e conscientização contra a cegueira. Eu não tenho dúvida que esse conteúdo vai ser útil para alguém. Eu queria que você, está vendo aqui no canto inferior direito da tela, tem um aviãozinho. Pelo menos 3 pessoas, pessoal. Envie esse conteúdo para 3 pessoas, que vai levar informação de qualidade com embasamento científico, tá bom? Ó, gente, bom resto de semana. Espero ver vocês na próxima quarta-feira para a gente continuar falando sobre Abril Marrom, mês de prevenção e conscientização contra a cegueira. Neuza, muito obrigado, tá bom? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos. Boa noite. Um abraço, pessoal. Um abraço. Beijo. Tchau, Tchau. 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 Top demais. Graças a Deus, mais uma... Olha, eu estou percebendo que as lives têm se demorado cada vez mais, o número de pessoas também tem aumentado e a interação ao vivo com vocês também tem crescido. E isso é bom. Isso provavelmente é um sinal de que esse trabalho que a gente está fazendo, de alguma maneira, está gerando valor na vida de vocês. Vocês repararam o que a Neuza falou? Doutor, depois que eu fiz a cirurgia de catarata, melhorou muito minha qualidade de vida. É isso que a gente quer, pessoal. E lembra que dos órgãos dos sentidos, o mais importante é o olho. Aproximadamente 80% das informações provenientes de ambiente que passa pelos sentidos que atinge o cérebro é através dos olhos. A gente precisa ter um cuidado redobrado com a nossa saúde como um todo e com os nossos olhos. A saúde da visão começa com prevenção. Olha, faça um excelente resto de semana e a gente vai se falando, tá bom? Beijo para vocês e até quarta. Um abraço. Tchau, tchau.